Pai das misericórdias, Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são as causas, Senhor Deus, de nós não sermos consumidos, ó Deus. É porque as tuas misericórdias não têm fim. E nesse instante, ó Pai querido, nós queremos entregar a vida do pastor Marcos nas tuas mãos, Senhor Deus, num momento bem difícil, quando ele trará a mensagem, Senhor Deus, da tua parte, Senhor Deus, para todos aqui presentes. Te damos graças, Senhor Deus, pela vida dele, da sua família. Te damos graças, Senhor Deus, porque ele aceitou essa grande responsabilidade, Senhor, de estar à frente da tua igreja, até que o Senhor levante um outro pastor, Senhor Deus. Continua segurando nas mãos dele, ó Deus, cada dia capacitando, dando a ele as estratégias do céu, para que ele possa dirigir, Senhor Deus, da melhor maneira possível, assim como tu queres, ó Pai. Te pedimos também por pastor Hélio e sua família, ó Deus, pelo trabalho que eles irão receber, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, orientando, ó Deus, e que ele possa sempre fazer o melhor para ti. Abençoa cada irmão aqui presente, Senhor Deus, aqueles que se deslocaram das serras, Senhor Deus, também do distrito de Moraes, de outros lugares, para estar aqui nesta noite, ó Deus, mostrando o seu amor pela família pastoral. Que o Senhor abençoe cada um, levando-os em paz para os seus lares e abençoando em tudo, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu também gostaria de agradecer a pastor Hélio. Há quase 10 anos atrás, ele me fez uma visita lá em casa, eu era recém-convertido. E comecei a caminhar junto com ele em todos os discipulados. E hoje estou aqui para trazer a mensagem nesse culto de gratidão a ele. Assim, é um prazer. Com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, mas sabendo que a responsabilidade é grande, mas sabendo que Deus é conosco. Deus está contigo, pastor. Ele tem cumprido a sua oração, que é a oração de pastor Hélio. Desde quando eu conheço ele, eu só peço a Deus que ele sustente em minhas mãos. Essa tenha sido a oração dele durante esses 10 anos que eu conheço ele. E ele vai continuar sustentando nas suas mãos, sustentando nas mãos de Adail, de João Pedro, de Luana, onde quer que vocês estejam. E é como a irmã Liliana disse, Recife é bem aí, né? Bem aí. Qualquer coisa tem, ele disse que tem a chamada de vídeo, né? Fazer chamada de vídeo. O telefone não mudou, cuidado só com os horários, tá, gente? Os horários. Mas assim, quando quiserem falar com o pastor, ele vai estar disponível. E eu vou falar sobre as bênçãos do justo. As bênçãos que o justo, aquele que foi justificado, ele recebe. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 112. No Salmo 112. Salmo 112. Eu vou ler os versículos ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Salmo 112. Agradecer às irmãs que organizaram a recepção, os jovens que ficaram em pé para dar lugar para os idosos sentarem. Gostaria de agradecer a todo mundo nesse momento. Tá, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 112, fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, aonde esse salmista, que nós não sabemos quem é, enfatiza a vida piedosa e as bênçãos espirituais para o justo. E eu quero deixar esse salmo para a meditação de pastor Hélio, nessa caminhada, nova caminhada dele. Amém? Eu vou ler os ímpares e gostaria que os irmãos lessem os pares. A palavra de Deus diz assim: a felicidade de quem teme a Deus. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos.
Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não se atemoriza de más notícia. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Aqui é um salmo que fala as bênçãos para os justos, aqueles que foram justificados, que terão bênçãos, principalmente bênçãos espirituais. Quando nós lemos o Salmo 111, Deus tinha falado das grandes obras, o salmista tinha falado das grandes obras de Deus. E o Salmo 111 fala desse tema que nós vamos seguir hoje à noite. Ele termina e começa com esse tema. O Salmo 111 fala, no finalzinho dele, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o salmista, nessa noite, vai nos mostrar que feliz é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que tem uma vida de obediência a Deus. Ele começa enfatizando e falando duas verdades. Logo no versículo 1, ele destaca aqui que, em primeiro lugar, a causa da felicidade. Versículo 1 é o que ele diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que obedece ao Senhor. Feliz é aquele que tem temor diante do Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor ao Senhor é o começo, o meio e o fim para a felicidade do justo. Se nós tememos a Deus, nós teremos uma vida de felicidade. Por isso o salmista começa louvando a Deus, dizendo: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, essa é a felicidade do justo. Porque nós tínhamos uma dívida, e essa dívida era impagável diante de Deus. E Deus, na plenitude dos tempos, na hora exata, no momento certo, Ele mandou seu Filho amado Jesus Cristo, para que pudesse pagar as nossas dívidas. E agora nós obedecemos a Ele. Nós vivemos conforme a sua vontade. E nós agora somos felizes, porque feliz é aquele que obedece a Deus. E nós temos um exemplo de um homem que passou por várias dificuldades, várias provações na Bíblia. Mas Deus diz que ele era um servo exemplar. E ele era um homem justo diante de Deus. E ele passa por todas as provas que tinha que passar. E Deus diz, ele é um homem justo. E esse homem era Jó. E eu queria trazer algumas características desse servo fiel, desse homem temente a Deus, que é Jó. Deus vai dizer que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E assim, essa é a causa maior para a felicidade dos justos. Nós temos que ser homens íntegros, retos, temente a Deus e nos desviar do mal. Buscar a integridade. Buscar dia a dia ter uma vida íntegra diante de Deus. O termo aqui íntegro é certo, ser um homem certo, ser um homem pacífico, ser um homem calmo, ser um homem puro. E pastor Hélio, nessa jornada, ele teve essas características aqui. Claro que teve seus dias difíceis. E um homem que é íntegro a Deus, o termo aqui significa isento de acusações válidas. Pode até ter acusações contra nós, mas essas acusações não são válidas. Elas não se concretizarão. Nós somos isentos de acusações, porque esse homem viveu em integridade.
durante esses 16 anos, que conduziu a sua igreja. Integridade e fidelidade. Jó também era um homem reto diante de Deus. E nós temos que praticar a retidão. Íntegro e reto. Reto. A explicação para reto aqui no hebraico é honesto. Nunca ouvi nenhuma palavra sobre a vida de Pastor Hélio. Foi um homem que conduziu com honestidade durante 16 anos o seu ministério. E está ligado a ser justo, leal e obediente a Deus. Assim era Jó, assim foi a vida de Pastor Hélio, e assim Deus conduzirá a vida dele e a vida do crente. Tem que ser uma vida reta, tem que ser uma vida íntegra. Não basta apenas falar ou desejar, mas praticar. Isso é integridade, isso é retidão diante de Deus. Nós temos que buscar assumir a responsabilidade e praticar diante de Deus e diante dos homens, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Praticar retidão. Jó era um homem temente a Deus. Ele tinha temor a Deus, temor. E temor aqui significa temor e tremor. Profunda reverência e obediência à palavra de Deus. Alguns dizem que é medo mesmo. Mas nós não podemos ter medo de um pai que nos amou e deu o seu próprio filho para morrer por nós. O que nós temos que ter é reverência e temor. O que nós temos que ter é isso que Pastor Hélio teve durante essa caminhada. Uma vida que agrade ao Senhor. Temor e tremor. Jó tinha temor e tremor de Deus, porque ele tinha medo de acontecesse alguma coisa com os filhos dele. E todo dia ele prestava culto a Deus. E é isso que a igreja deve continuar fazendo, prestando culto ao único que é digno de receber. Honra, glória, louvor e adoração. Somente ele, obediência e reverência. Essa é a palavra dessa noite. Temor, obediência e reverência ao Senhor. O próprio Senhor diz: não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas tenham medo daquele que pode tirar a sua alma, a sua vida e lançá-la no inferno. Nós não temos medo de Deus, mas nós temos temor e tremor. Nós temos reverência a esse Deus Todo-Poderoso. E foi essa vida que Pastor Hélio teve. E se desviou do mal, se desviou do pecado. Reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Essas são as características para a felicidade verdadeira. É isso que a igreja tem que continuar fazendo, tendo uma vida íntegra, uma vida reta, se desviar do mal e ser temente a Deus. Se desviar do mal é ser radicalmente contra o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. Fugir de toda a aparência do mal. E o que é toda a aparência do mal? O pecado. É o pecado que causa separação entre o homem e Deus. E nós temos que continuar vivendo e fazendo isso. Nós não podemos andar perto demais do pecado. Nós temos que fugir das coisas que desagradam a Deus. Por isso nós somos tementes a Deus. E isso não é um peso, isso não é uma obrigação, mas é uma felicidade espontânea daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, nosso Senhor. É espontâneo. Nós vamos e fazemos, porque, meus irmãos, se não for espontâneo, uma hora a máscara vai cair. Nós não aguentamos ser atores, nós não aguentamos fingir durante décadas. Uma hora a casa cai. Por isso é uma obediência espontânea do coração daqueles que foram justificados, daqueles que foram chamados, daqueles que se arrependeram, confessaram Cristo e vivem conforme a vontade dele. Isso é espontâneo. Quando eu sou feliz, verdadeiramente, Jesus ele dá o caminho para a felicidade. Quando ele cita o Sermão da Montanha, você que está com sua Bíblia, vamos abrir Mateus 5. Quando verdadeiramente eu sou feliz, está aqui o caminho para você ser feliz. Só precisa você seguir isso aqui. Mateus 5, do verso 3 ao verso 12. Do verso 3 ao verso 12. Se as crianças estiverem um pouco agitadas, dá uma saidinha com elas, depois voltem. Tá? Mateus 5,
do 3 ao 12. Eu gostaria de ler os ímpares e gostaria que os amados irmãos lessem os pares. Está aqui, o caminho para a felicidade. Como eu sou feliz? É só seguir o roteiro aqui. Você vai viver feliz, você será bem-aventurado quando você segue isso aqui. Mateus 5, do 3 ao 12. Eu vou ler os ímpares e gostaria que os amados irmãos lessem os pares. Está aqui no Data Show. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Aqui está o caminho para a felicidade. E Jesus vai mais longe ainda. Diz, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados são vocês, família pastoral, porque obedeceram e viveram durante esses anos, sendo obediente à palavra de Deus. Jesus vai dizer isso lá em Lucas 11:28. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e me obedecem. O segundo ponto, a segunda evidência da felicidade é aquele que tem prazer. Salmo 112, voltemos. Salmo 112. A segunda evidência da felicidade é aquele que tem prazer em quê? Na palavra de Deus. Esse é o segundo caminho para a felicidade. Nós vimos o primeiro, que é o que? Temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas é o meio, o começo, o meio e o fim para a felicidade. E a segunda evidência da felicidade está aqui, no segundo ponto do capítulo 1 ainda. E tem grande prazer nos seus mandamentos. Aqueles que se deliciam, aqueles que têm prazer nos mandamentos do Senhor, aqueles que têm prazer na palavra de Deus, aqueles que se deleitam no Evangelho, na palavra de Deus, têm obediência aos mandamentos divinos. É isso, esse é o caminho para a felicidade. Não existe outro meio para a felicidade. Obediência, temência a Deus e se deliciar, ter prazer na palavra de Deus. Obediência com alegria. Obediência com alegria, obediência e prazer, se deleitar na palavra de Deus. E depois disso o salmista nos dá uma relação de bênçãos especiais, começando pelas nossas famílias. Olha o que é que ele diz no verso 2, a sua descendência como será? A sua descendência, verso 2, será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Você terá seus filhos abençoados. Por quê? Porque você teme a Deus. Por quê? Porque você tem prazer na palavra de Deus. Sua descendência será abençoada. A vida piedosa de um crente, de um justo diante de Deus, aqueles que temem a Deus, têm sua descendência santa. Tem sua descendência santa. Isso são promessas de Deus. O seu lar. Você deixará, o que é que ele diz? Uma descendência poderosa. Que privilégio. Nós podemos deixar uma geração de discípulos que fazem discípulos para a glória de Deus. Essa igreja tem que formar uma nova geração. Uma geração que forma discípulos para a glória de Deus. E eu e você, nós temos esse compromisso nessa noite. Por quê, pastor? Porque nós temos que dar o exemplo dentro de casa para nós formarmos uma nova geração, para que através de nós, do nosso testemunho, Cristo possa
chegar à vida de outras pessoas, dos meus filhos, dos meus netos, aqueles que estão aprendendo desde pequeno a palavra de Deus. A sua descendência será abençoada, a sua descendência será poderosa. O poder de Deus na vida da sua descendência é isso. É esse o poder. É esse o poder. Em seguida ele fala da prosperidade, prosperidade espiritual e prosperidade também material. O que é que ele diz? Verso 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A prosperidade que Jesus nos garante é: nunca lhe faltará o que comer, beber e vestir, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e você terá também prosperidade espiritual. O que é que ele diz no final do versículo 4? Ele diz assim, final do versículo 4, ele diz: ao justo, final do versículo 3, perdão, ele diz assim: na sua casa terá prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre, vida eterna, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É essa a promessa, essa é a principal promessa na vida dos justos, a vida eterna. A prosperidade eterna não é bens materiais onde a traça e a ferrugem vão corroer e vão destruir, mas é bênçãos espirituais nas regiões celestiais, na vida do justo, na vida daquele que foi justificado pela fé, na vida daqueles que se arrependeram, confessaram Jesus. Como o pastor Hélio sempre disse aqui, o céu é para os arrependidos, o céu é para os confessantes, o céu é para aqueles que vão perseverar até a morte, para aqueles que saíram, mas ainda tem que chegar. Nós partimos. Quarto lugar, a quarta bênção especial que nós temos é consolo em meio às aflições. O quarto versículo, olha o que é que diz. Quarto versículo: ao justo nasce a luz das trevas, ele é bondoso e compassivo e justo. Em meio às trevas, em meio às lágrimas, nós temos os atributos imutáveis de Deus aqui. Vai dizer que ele é bondoso, compassivo, ou misericordioso e justo. E isso nos dá as garantias em meio às dificuldades. Aqui a mesma palavra usada para quando Deus fez o mundo, quando ele disse: haja luz, haja firmamento. A mesma palavra quando Jesus disse: eu vou tirar vocês do império das trevas e vou lhe transportar para o reino do Filho do meu amor. É isso, na hora da dificuldade, haja luz, a luz de Cristo na hora das aflições. E o próprio Jesus é a luz do mundo. Se você estiver doente, ou triste, ou pobre, ou desfalecendo, essa dificuldade aqui não durará para sempre. Olha o que ele diz no verso: ao justo nasce a luz em meio às trevas. Deus, ele faz dissipar as trevas e ele volta o sol a brilhar na sua vida. Ele faz o sol brilhar através de Cristo. Se suas trevas for motivo de depressão, o Espírito Santo irá consolá-lo. Se o motivo de trevas for uma perda pessoal ou uma perda financeira, Jesus Cristo e a sua presença é suficiente para você. Se for por causa de homens que estão lhe perseguindo ou vivendo, fazendo alguma coisa contra você, o Senhor lhe garante o sustento todos os dias da sua vida. É isso que Deus faz para conosco. Essas são as bênçãos que Deus promete. Bênçãos de felicidade. E a quinta promessa que Ele nos dá é a felicidade em socorrer os necessitados. Verso 5, olha o que ele diz: feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. O próprio Jesus disse: é melhor dar do que receber. Nós temos que ter as mãos abertas, os bolsos abertos. O dinheiro não pode ser o dono das nossas vidas, o dinheiro não pode ser o nosso patrão, mas o dinheiro tem que ser o nosso servo. Nós não podemos ser possuídos pelo dinheiro, mas nós temos que possuir o dinheiro para fazer o bem aos outros. É isso que nós temos que fazer, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja.
Os justos e as suas bênçãos. Quem tem os justos, aquele que é justo e tem prosperidade, ele tem que distribuir. Porque tudo isso é temporário, é passageiro. Vocês lembram da lei da semeadura? Nós escolhemos o quê? Plantamos. É melhor dar do que receber. E nós temos as bênçãos da instabilidade aqui. Nós temos estabilidade nesse tempo e a estabilidade eterna que Deus nos garante. Essa é a sexta promessa de Deus para conosco. Verso 6, olha o que é que ele diz. E não será jamais abalado. Aqui, não. Podem tentar abalar as nossas vidas, mas nós não seremos abalados. Possamos até passar por constrangimento, mas abalados não. Será tido em memória eterna. O seu nome está gravado nas mãos de Deus. O seu nome está gravado no livro do Cordeiro de Deus. Toda a sua vida ele garante estabilidade aqui e estabilidade eterna. Essas são as promessas para aqueles que são justificados. Dificuldade todo dia, problemas todo dia. Jesus nunca mentiu, nunca negou nada. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É perder para ganhar. Mas o principal é a eternidade. Quando ele diz: será tido em memória eterna. Há um livro que será aberto, o livro do Cordeiro. E o seu nome está registrado no livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nós temos que continuar. Confiança inabalável. Verso 7 e verso 8. São as bênçãos espirituais. Não se atemoriza com as más notícias, não. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Verso 8. O seu coração bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. O nosso coração está firme em Cristo. O seu coração está bem firmado, não teme. Os justos sabem que a sua vida está segura nas mãos de Deus. O seu passado já foi e já está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu presente está sobre o olhar atento do Deus Todo-Poderoso que cuida de você todo dia. E o seu futuro está garantido, porque é o céu que lhe aguarda. De que temeremos? Nós não vamos ficar atemorizados, com medo, não. Mas nós confiamos nas promessas que Deus nos dá, que não falha. E ele vai dizer, olha o que ele diz no verso 8: o seu coração fica bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades. O apóstolo Paulo diz que no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados, daqueles que ouvem o chamado e que vêm até Cristo. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas, até as dificuldades, pastor, até as dificuldades. Talvez se você não tivesse passado por uma dificuldade, você não estaria hoje aqui nessa noite. E Deus lhe trouxe aqui nessa noite, porque você é filho, você não é um bastardo, você faz parte da família de Deus. Jesus Cristo é o cabeça, é o pastor por excelência, que continua sustentando e mantendo a sua igreja. Para quem, eu e você, para quem nós estamos olhando, a saudade vai ficar claro. No dia que puder, vá em Recife, visite pastor Hélio. Mas os seus olhos têm que estar fixos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você não pode olhar para os lados, senão você vai afundar como Pedro afundou. Mas se você olhar para Cristo, você tem todas as garantias. Todas as garantias. Não tarda, não falha, mas tudo se concretizará no tempo dele. É no tempo dele. Todas as promessas de Cristo serão cumpridas nas nossas vidas e na vida dessa igreja. Não é por acaso que nós chegamos até aqui, 51 anos. Nós comemoramos agora, dia 8, pegando todo o tempo. Não é por acaso. E nós louvamos a Deus pela vida de pastor Hélio, porque foi 16 anos, suor,
sangue e lágrimas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus mantém essa igreja e manterá. Porque ela está alicerçada na rocha eterna que é Cristo Jesus. Não em homens, mas em Cristo. Cristo. E o final dos perversos é uma comparação. Ele fala só em bênçãos para aqueles que foram e que continuam em Cristo. E ele fala da vida do ímpio ou do incrédulo no verso 10. O ímpio vê tudo isso que acontece com os justos e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá, não se concretizará. Eles ficarão pelo meio do caminho e eles serão obrigados a ver a vitória final dos justos e dos justificados. Eles vão ver no grande dia do Senhor, quando acontecer a separação entre justos e injustos, entre crédulos e incrédulos, a vitória final do Cordeiro, levando os seus santos para a nova Jerusalém celestial, para a nova Jerusalém celestial, como diz o apóstolo Pedro, novo céu e nova terra, lugar onde habita a justiça. O que é que nós temos que fazer, pastor? Continuar. O perverso ele vai ficar pelo meio do caminho. Ele não demorará, ele cairá. E nós, pastor, o justo viverá por fé. Nós não precisamos ver. O que nós precisamos é crer que o Senhor já começou e Ele finalizará a boa obra em nossas vidas até o dia do Senhor. A promessa é essa. A promessa se concretizará. Nunca falhará, mas se concretizará para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Hoje eu limitei porque o pastor ele ainda viaja hoje. A palavra de Deus diz assim. Eu gostaria de convidar os líderes para vir até aqui na frente. Todos os líderes. Para a gente fazer um momento de intercessão por pastor Hélio, por Adail e por João Pedro. Chamar os líderes. A gente fazer uma oração de intercessão. Oi. Tá. Pastor Hélio, vem para cá, pastor Hélio, que vai ser a oração de... Vem para cá, pastor Hélio. Vem para cá, irmãos. Fazer uma oração. Quero que você, todos os líderes, fazer imposição de mãos na vida de pastor Hélio para que... Adail, João Pedro, família pastoral, Adail. Vocês são um agora. Sempre foram um a partir do casamento. Pode ficar aí, pastor. A gente vai interceder. Eu queria que você levantasse sua mão, estendesse sua mão direita, para que nós pudéssemos fazer essa oração de gratidão a Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pelos esses 16 anos que pastor Hélio passou para conosco. Que o Senhor possa conduzir, ó Deus, continuar conduzindo a sua vida, a sua história, cuidando de Adail, que ela possa continuar exercitando os seus dons e talentos, ó Deus, porque é para te servir. Cuida de João Pedro, ó Deus, no seu colégio, nos seus estudos, ó Deus, aonde ele estiver. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa iluminar pastor Hélio, ó Deus, nessa nova empleitada da vida dele, ó Deus. Seja com ele, esteja com essa família, ó Deus, aonde quer que eles estejam. Ó Deus, que o Senhor sustente em suas mãos, que o Senhor direcione a sua vida, que o Senhor possa, ó Deus, conduzir, que o Senhor possa sustentá-lo, que o Senhor possa prover na sua vida, ó Deus, que o Senhor possa sustentar em suas mãos, como é a sua oração desde o princípio. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, ó Deus, que o Senhor possa usá-lo naquela igreja, ó Deus, para que aquela igreja cresça em sabedoria, em entendimento e em números. E que a tua igreja, ó Deus, continue amando o pastor Hélio. E que ela continue crescendo, ó Deus, em estatura,
conhecimento, sabedoria em números, tudo isso para a glória do teu nome, ó Deus. Protege essa família, fica com essa família, ó Deus. Abençoa-os, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso. A saudade ficará nos nossos corações, ó Deus, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor provê através da vida dos justos. E o Senhor usa o justo como instrumento teu. Usa essa casa, usa essa família, usa esse lar. Esta é nossa oração da Primeira Igreja Batista, da liderança, no nome santo e poderoso de Jesus. A igreja fica sentadinha aqui que a mídia vai tirar uma foto, não é, minha mídia? Não é para vir para frente dessa vez não, que não cabe aqui não. Tá? Sentadinhos aí e a mídia vai tirar uma foto. É Luizito? Para ler? Ah, é para mim ler, né? A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Coríntios 11, 12 e 13. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se